Olá, tudo bem? Vamos ver nessa aula a demonstração da energia potencial elétrica, que é mais para matar a curiosidade de alguns alunos que sempre perguntam, né? A demonstração envolve uma matemática de faculdade, que é uma integral de linha. Então, se você não aprendeu isso, encara como curiosidade. Então, vamos lá. A definição real correta de trabalho é trabalho igual a uma integral de linha de uma posição x inicial até uma posição x final de um f vetor x de vetor x. Essa definição de trabalho, que é a real, que é a verdadeira, ela atende todos os casos. Porém, como no ensino médio brasileiro a gente não aprende a resolver essa operação matemática, a gente simplifica e deixa, né, fala que trabalho é igual a f de cosseno de um ângulo, onde esse ângulo é entre o vetor f e o vetor d, que é a força e o deslocamento. Essa forma que a gente apresenta no ensino médio, ela é mais simplificada, porém ela não atende todos os casos, ela é bem limitada. Principalmente o caso quando a força não é constante. Ou vamos falar diferente. Para você fazer cálculo de trabalho fazendo direto FD cosseno do ângulo, obrigatoriamente, não tem exceção. Essa força, ela tem que ser constante. Ela não pode mudar, variar. Se a força mudar, essa forma de cálculo já não atende mais. Aí tem que ser pela definição, né, formal correta mesmo, que é a integral de linha. Um grande exemplo é o cálculo da energia potencial elétrica, né? Então, vamos lá. Carga-fonte criou o campo. A carga-fonte é fixa, né? Colada, não sai do lugar. Carga-prova, vai aparecer a força entre as duas. Vou considerar uma força de atração. Poderia ser repulsão, no final eu falo. Calcula para mim o trabalho dessa força elétrica quando essa carga, que é a de prova, ou carga teste, se movimentar. Ela pode se movimentar, ela se movimenta, ela que realiza trabalho, né? Se ela for até o infinito. Não se esqueça que o infinito, caso ela se desloque até o infinito, lá no infinito, a força elétrica entre as duas é zero, que a gente chama de infinito, inclusive, representando, né, um ponto fora do campo. Então elas estão numa distância, estão longe de tal forma que não tem mais força. Se não tem mais força, não tem mais condição de realizar trabalho. A energia potencial no infinito é zero. Então, para cálculo de energia, de trabalho, de energia potencial elétrica, o infinito é o referencial, porque lá a força entre as duas é zero, energia potencial é zero. Então, calcula para mim o trabalho dessa carga se ela for levada até o infinito. Eu vou calcular antecipadamente, sem ela necessariamente ir. Então, aí eu consigo chamar o cálculo prévio do trabalho de energia potencial. Como aqui, em cada ponto que essa carga aqui, se encontrar, a distância entre as duas vai mudar, então em cada ponto eu vou ter uma força. A força, ela varia de um valor F nessa posição até zero, lá no infinito. Então por isso que eu não posso usar direto FD cosseno do ângulo, porque a força variou, a força mudou. Então só pela integral de linha. Então vamos resolver essa integral. Vamos lá. Eu vou chamar de D a distância entre as duas inicial, tá? Que é o vetor posição, isso aí. Então, o trabalho. Quando essa carga aqui, teste ou de prova, for até o infinito, vai ser igual a uma integral de linha
da posição inicial D até o infinito de um vetor f x d vetor x. Essa multiplicação, vetor f x d vetor x, vira o f de cosseno do ângulo, onde esse ângulo é entre os dois vetores. Nesse caso, esse ângulo é 180 graus. Por que 180? Vou voltar no desenho aqui em cima. O deslocamento até o infinito, infinito é porque é o referencial adotado para cálculo, é para a direita no meu desenho. E a força está para a esquerda. Então o ângulo entre esses dois vetores é de 180 graus. Cosseno de 180 dá menos 1. Então isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Eu posso substituir lá em cima, tá? Então vai ficar, ó, trabalho, a integral de linha da posição inicial D até o infinito, de fx, que faltou o x, tá? dx, cosseno do ângulo. Guarda que é 180 graus. Essa força é a força elétrica. Força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, Fx é igual a K módulo de Q por x ao quadrado. Eu coloquei x ao quadrado é porque eu estou fazendo em função de x, f de x. Substitui lá, ó. Vai ficar trabalho, integral de linha da posição inicial D até o infinito, de K módulo de Q por x ao quadrado, cosseno do ângulo, dx. Dentro dessa integral aqui, ó, K, Q e cosseno do ângulo são constantes. E o ângulo é 180 graus. Lembra que eu mostrei? Então, cosseno é menos 1. Eu posso tirar isso da integral. Então, vai ficar, porque é uma constante, trabalho igual a menos, cosseno de 180 menos 1, K, módulo de Q, integral da posição inicial D até o infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. A integral de D a infinito de 1 sobre x ao quadrado vai ficar 1 sobre x. dx vai ficar 1 sobre x. Então isso aqui vai ficar assim, ó, trabalho, menos, aí vira mais, inclusive, K, módulo de Q, sobre x da posição inicial D até o infinito. Infinito, zero. Então isso aqui vai ficar trabalho, 0D menos K, módulo de Q sobre D. Então o trabalho vai ser menos K, módulo de Q sobre D. Tá aqui, ó. Esse é o trabalho da força elétrica. Se aquela carga for levada do ponto inicial D até o infinito. É negativo porque é um trabalho resistente, né? Então eu tenho a carga fonte, carga de prova, eu considerei uma força de atração entre as duas. O referencial é o infinito. Então, se essa carga for levada lá no infinito, onde a energia potencial é zero, o trabalho da força elétrica, que é o que eu estou calculando a força elétrica, ele é um trabalho resistente, por isso do menos aqui, ó. Aí, como eu consigo calcular o trabalho antes, eu chamo isso de energia potencial, porque a energia potencial é o potencial de realização de trabalho. Então, nesse caso, a energia potencial vai ser menos K, Q sobre D. E se for uma força de repulsão, se eu tiver carga fonte, carga de prova, repulsão entre as duas, infinito, como referencial de cálculo onde a energia potencial é zero. Aí imagina essa carga indo até o infinito. Deslocamento.
Calcula para mim o trabalho da força elétrica. Como a força varia, só integrando. A única diferença é que aqui o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Então só o sinal aqui, ó, que vai virar mais. Se eu desenvolver toda a integral, vai ficar mais no final. Então nesse caso a energia potencial vira mais K módulo de Q, módulo de Q sobre D. Legal? Aí você pode perguntar, professor, mas você não usou o módulo. Então, tudo bem, aqui eu estou usando para fazer bonitinho. Aí, para facilitar a nossa vida, né, para ficar mais fácil, tranquilo, a gente tira o módulo e esquece do sinal. Então, a gente fala que a energia potencial elétrica, que é o cálculo prévio do trabalho, fica igual a K, Q sem módulo, por D. Aí a própria conta, se você usar aqui os sinais das cargas, então aí você põe o sinal mais, menos, né? Vai dar mais ou menos. Então imagina, ó, se eu colocar mais e mais, dá mais. Se eu colocar menos e menos, dá mais também. Se eu colocar mais e menos, dá menos. E aí o significado, né? Eu acho que você já entendeu. Se você não usar módulo, a própria conta dá positiva ou negativa. E se der positiva, quer dizer que a força é de repulsão entre as duas, então o trabalho até infinito é um trabalho motor. Agora, se a própria conta aqui, ó, sem usar os módulos, der negativo, ó, negativo, quer dizer que a força entre as duas aqui é de atração, então o trabalho da força elétrica em cima da carga de prova até o infinito é um trabalho resistente. Legal? Caso você não tenha entendido o desenvolvimento da integral, é porque, como eu falei no início, né, isso envolve uma matemática de faculdade. Então, teoricamente, você deve ter aprendido antes. Mas aí fica como curiosidade para você ver que tem um desenvolvimento, né, que tem uma demonstração. Agora, quer ver outra coisa interessante, né, legal? A gente aprende que quando a gente simplifica o cálculo do trabalho para o ensino médio, FD cosseno. FD cosseno. Quando a força não for constante, ela for diferente de uma constante, basta a gente fazer um gráfico de F por D. Aí o gráfico pode ser qualquer coisa, né? Aí se eu achar a área que está abaixo da curva do gráfico, se eu achar a área dessa figura aqui, ó, essa área equivale ao trabalho. Então é uma das formas que a gente tem de calcular trabalho quando a força não for constante. Pega a lei de Coulomb para força elétrica. O que determina a força elétrica é a intensidade, a lei de Coulomb, né? Que é K módulo de Q por D ao quadrado. Desenhe o gráfico para mim dessa função. F por D, ó. Isso aqui é uma função hiperbólica. Então, F por D. Ó, é F por D, ó. É uma hipérbole. K e Q são constantes. Então, vamos desenhar a hipérbole. Tá aqui a minha hipérbole, né? O raciocínio é o mesmo. Como é um gráfico de F por D, força por deslocamento, se você encontrar para mim a área da curva, abaixo da curva do gráfico, então a área dessa figura que eu estou achurando aqui, ó. Essa área é numericamente igual ao trabalho. Aí vem sempre a pergunta, até de sala de aula, professor, mas como é que eu calculo essa área? Porque não é uma figura conhecida, um quadrado, um triângulo, um trapézio. Exato. Aí entra as integrais. Eu só consigo calcular a área dessa figura a partir de uma integral de linha, que foi o que eu fiz anteriormente. Se eu demonstrar essa área aqui, da mesma forma que a área de triângulo é base vezes altura por 2, de trapézio é base maior mais base menor vezes altura por 2, se eu demonstrar como calcula essa área, fica o K, QQ sobre D, em módulo, porque a área
A área é módulo, né? Então, é aquela integral de linha para calcular essa área. Como isso equivale ao trabalho e eu consigo calcular antes do trabalho efetivamente acontecer, eu chamo isso de energia potencial. Aí eu tiro o módulo, uso sinais aqui nas duas cargas, né? Mas, se for mais eu uso, considero. Aí a própria conta vai dar mais ou menos. Aí se for mais é um trabalho motor, né? Se for menos, um trabalho resistente. Legalzinho? Espero que você tenha entendido, tá? E realmente matado aí uma certa curiosidade de onde vem, né, energia potencial elétrica. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para amigo, deixar um oi aí, né, para eu saber se você está gostando ou não. Um abraço, bons estudos.